O Lucas fez uma carta aberta, foi esse mês, né? O mês passado? Foi esse mês. Esse mês. Sobre a sua bissexualidade. Foi. Isso, ao ponto de você chegar e postar a carta, assim, como que foi isso internamente? Por que essa decisão de falar, eu vou falar com essa galera agora, eu vou dizer o que tá aqui dentro de mim e dane-se como vou aceitar ou não? Já era um assunto que você trabalhava em si, tipo, há muito tempo ou foi uma coisa muito pós-fazenda isso? Era uma coisa que eu já trabalhava dentro de mim, eu sempre tive isso, sempre tive a vontade de falar sobre esse assunto. E a Casa Azul estava causando, JJ era pra ter subido, Gabi Rossi era pra ter subido, Thiago Luiz seria um bom vilão. Vocês já se assistiram? Cara, eu assisti alguns trechos. Tudo não, mas eu assisti alguns trechos. O que você achou? Cara, meu comportamento aqui fora é o mesmo do que lá dentro, então, pra mim, eu acho que eu fiz um bom jogo. Você acha que, quando você vê algumas coisas, você se viu em uma posição tipo, tá, acho que eu era visto como estrategista, em algum momento podia eu interpretar como um vilão ou não? Não, acho que não cheguei a ser, vamos dizer assim, ter um fardo de vilania, não. Eu acredito que eu estava sendo estrategista e a minha estratégia deu certo até o final. Tanto que você e seu grupo, vocês não foram para nenhuma votação, né? Exatamente. Na verdade, a gente foi para uma zona e voltamos dela. Tanto é que essa zona eu voltei dono, né? Foi. E aí a gente não foi pra nenhuma votação, mas zona a gente foi em uma, né? E aí, JJ, concordas? Ah, discordo. Por que você discorda? O jogo deles eu achei que foi péssimo. E por que péssimo? Porque eles péssimo é uma palavra pesada? Péssimo, mas tem que ser pesado, porque o reinado deles pra mim foi pesado. Por que pesado? Porque o ego deles ficava lá no céu, e aí, tipo assim, eu não gostei. E aí quando eu fui dona, se rebeliou aí, ó, e não quis arrumar casa, teve as tretas. Você acha que quando você foi dona, a galera quis te boicotar? Igual boicotou a Jaline. Rolou um boicotezinho, Thiago? Cara, não, na verdade eu sou bem justo, sempre fui justo lá dentro da casa, né? E quando eu coloquei ela na parte da limpeza, que eu fui dono, realmente não vi nenhum momento fazer nada. Porque ele acordava então, assim, tarde. Não, na verdade eu era sempre a pessoa, normalmente que acordava. Muita gente ficava dormindo depois. Na minha gestão, eu ainda fiz de tudo ali na cozinha, limpei. Além da cozinha, limpei quarto, sala, limpei tudo. Ou seja, para mostrar que o dono não manda em ninguém ali. Entendeu? O dono ele vai fazer uma gestão, ele vai distribuir tarefas, mas mandar nos outros, e principalmente em alimentos, que é de todo mundo que é comunitário, não manda em ninguém. Mas como você estava falando, e ela disse que eu fiz um jogo péssimo, na minha visão, ela que fez um jogo péssimo. Por que péssimo? Porque as movimentações dela, para mim, foram não pensadas. Ela teve uma cartada que ela podia ter quebrado a galera dos grupos, que foi na troca de casas. Ou seja, na minha visão, se eu tivesse no lugar dela, eu teria quebrado os grupos. Principalmente que era a Gabi e o Biel, teria mandado um deles. Era eu e a Mai, teria mandado um deles, entendeu? Mas assim, a movimentação, para mim, não ocorreu de forma... É a minha opinião, entendeu? É, sua opinião, mas eu achei que minha jogada foi coerente naquela hora. Eu tirei quem me irritava. O Fê me irritava horrores pela falsidade dele. O TH é um dos que mais me irritava lá, porque ele ficava mandando só indireta nas costas e não falava na cara. E aí, quando também uma coisa que me irritava no TH, que ele pegava, lavava a mão, ficava assim, ó, jogando. Ó, ficava jogando água nas minhas pernas. Isso me irritava e eu não falava com ele, mas é porque eu ficava assim, cara, quem que fica fazendo isso, jogando água na pessoa depois que lava a mão? E aí eu tirei, pessoas que me irritavam. A Sen também era outra falsa que ficava falando nas costas. A Sen é a Lara. Lara? É. A que entrou depois? A Sen. Aí ela ficava falando nas costas, até no dia da briga do limão, eles ficaram falando nas costas. Aí quando eu cheguei pra falar com ela, ela simplesmente falou, não vou conversar com você porque eu tenho idade pra ser sua mãe. Mas se fosse minha mãe, eu não ia ficar falando nas minhas costas, não, entendeu? E tipo assim, ela tá se achando a velha, nem sabe quantos anos que eu tenho, não tem idade pra minha mãe ser nada. E aí eu acho que é isso. Eu fiz uma boa jogada, joguei todas as pessoas que me irritavam e deixei perto de mim os meus alvos, que talvez se eu tivesse algum poder, eu colocaria elas na zona. O Caio, eu tenho muita dúvida sobre o jogo dele, porque quando a gente chegou na vila, o Caio ele era muito protetor da Geni. E por algum momento ele largou a mão da Geni e se aproximou muito da Edilane. Então eu vejo que ele vê uma força, eu não sei como ela está sendo vista aqui fora, mas eu vejo ela como uma participante muito forte e assim, com chances de chegar na final e ser a ganhadora desse prêmio.
E eu vejo que ele sente isso, que ele tem essa força do lado dela, onde ele largou a mão da Geni. E eu falei para ele antes de descer, agora na minha eliminação, que eu só queria pedir para ele não largar a mão da Geni. Porque por diversas vezes eu abracei a Geni chorando, porque ela está muito magoada com isso. E eu, momento algum, levei para ele, levei para casa, e eu escutei ela, fiquei para mim. Então, acho que o Caio não merece estar lá. Você acha que ele largou porque a Geni para ir pra Edilane, que é mais forte? A Edilane, exatamente. Eu não sei aqui fora, mas é o que eu sinto. É posicionamento burro, né? Porque o que acontece? Dentro de um jogo, você vai se aproximar de várias pessoas. O Caio tá se identificando lá com a menina, tá trocando ideia, tá tendo uma troca com ela. É óbvio que ele vai ficar próximo da menina. E sobre assim, durante a vila, ele teve esse carinho pela Dona Geni, ele tem esse carinho pela Dona Geni, mas não é responsabilidade também nenhuma de o Caio passar o jogo todo protegendo a Dona Geni. É claro que é claro que Jaqueline, a gente quer que os dois fiquem próximos. Porém, ele não tem essa responsabilidade que as pessoas estão colocando em cima dele de proteção, de acolhimento. Ele é o jogo, acontece ali. São dois adultos, uma de 49 anos, um de 23, que estão procurando 1,5 milhão, ponto final, independente de qualquer coisa. Então ele vai se aproximar das pessoas que ele vai ter uma identificação do jogo. Eu senti sim um pouco de afastamento, mas eu acho que a Dona Geni também quer fazer um jogo mais sozinha, mais na dela, e aí automaticamente o Caio quer puxar mais aliados que batam com o jogo dele. Isso é normal, gente. O Caio não tem essa responsabilidade sobre a Dona Geni, porque são dois adultos. Se quiserem ficar próximos, vão ficar próximos. E que bom, porque eu tô torcendo que os dois fiquem próximos, porque eu gosto dos dois. Ela falou isso, ontem até vi na hora que eles estavam conversando de dono, que o Haddad falou, mas ela fica aqui chorando, falando que você tá meio que largando ela e tal, de poder queimar o Caio em algum momento, não que seja intencional, mas que tanto o Haddad quanto a baronesa falaram que em alguns momentos ela chora e fala que tá sentindo afastamento e que o Caio tá sendo visto lá dentro também como essa pessoa que largou a mão dela. Você acha que isso pode atrapalhar ele, favorecer ela no jogo? Eu com certeza, né, colocando ele numa posição que não é tão legal, né? Eu acho que ela poderia sentar com ele, conversar, olha, eu tô sentindo afastamento, por que disso? Por que desse afastamento? Vamos conversar e entender, e não ir conversar com pessoas que jogam no lado oposto do Caio, sendo que ele é o principal aliado dela dentro do jogo, né? Gi Maria, Lu, existe amizade entre você e Jaque? Por que deixaram de se seguir nas redes sociais? Vocês deixaram de se seguir? Então, existe um carinho, existe uma gratidão, só que, cara, é ex, né? Você não vai querer ficar consumindo todas as coisas da ex ali o tempo todo. Eu acho que foi mais por causa disso, não. Você que deu primeiro ou ela? Cara, eu acho que foi trocado, assim. Foi ela, mas... Aí se na hora eu vou lá, deixa eu retribuir. Não, é porque, cara, é difícil, assim. Tem todo... a forma que a gente terminou uma forma muito legal, terminou bem. E aí, automaticamente, tem um carinho muito grande. Então, para não ficar alimentando coisa de, às vezes, ficar alimentando, consumindo ali as pessoas, poder seguir a vida, eu fazer meus projetos, ela fazer o dela. Mas, assim, eu tenho muito respeito e gratidão pela Jaqueline. Então, não se segue mais para não acompanhar? Para não acabar acompanhando, né? Mas... Sabe que dá para silenciar só, né? O Lucas fez uma carta aberta, foi esse mês, né? O mês passado? Foi esse mês. Esse mês. Sobre a sua bissexualidade. Foi. Isso, ao ponto de você chegar e postar a carta, assim, como que foi isso internamente? Por que essa decisão de falar, eu vou falar com essa galera agora, eu vou dizer o que tá aqui dentro de mim e dane-se como eu vou aceitar ou não? Já era um assunto que você trabalhava em si, tipo, há muito tempo ou foi uma coisa muito pós-fazenda isso? Era uma coisa que eu já trabalhava dentro de mim, eu sempre tive isso e sempre tive a vontade de falar sobre esse assunto. Só que o que acontece? As coisas que foram acontecendo na minha vida, depois que eu me tornei uma pessoa pública, fizeram com que eu adiasse isso. E aí eu fui adiando, e chegou um momento que eu já estava, eu já estava me sentindo muito pressionado pelas pessoas e tal. E chegou um momento também que eu falava, pô,
eu quero falar sobre o assunto, sabe? Foda-se se eu tiver hater, foda-se se as pessoas não aceitarem, eu preciso falar sobre esse assunto. E quem gosta de mim vai continuar gostando. Eu não mudei o meu caráter, não mudei minha personalidade por conta disso. Só que não era um assunto que eu falava abertamente. E depois eu consegui me sentir, sabe? Parece que eu tirei um peso muito grande. Parece assim que esse fato de eu não contar para as pessoas gerava muita dúvida nelas sobre a minha personalidade. Será que ele é bonzinho assim? Será que ele tem essa personalidade? Ou será que ele se faz? E aí não ficava um negócio tão claro, para as pessoas e gerava dúvida sobre o meu caráter. E aí eu ficava agoniado por conta disso. E não é que as pessoas, tipo, perguntam, elas te instigam da pior maneira, de vai lá e dar um comentário com duplo sentido, vai lá e xinga pra te provocar a ponto de você chegar e falar. Você tá com quantos anos? 23. 23. Você, pessoa, independente de pessoa pública, você se percebeu como um cara bissexual com quantos anos, mais ou menos? Eu sempre soube, pô. Sempre soube, desde pequeno. E aí eu até falei sobre esse processo de descoberta, porque você não consigo me falar sobre bissexualidade, é o termo que eu usei para as pessoas terem um entendimento maior. E aí eu citei até o pansexualismo, que é a questão de você gostar de pessoas não relacionado ao gênero, relacionado a qualquer gênero. Não que eu já tenha me relacionado com todos os tipos de pessoa, mas que eu tenho essa dúvida. Então é um processo que eu tenho que viver internamente, comigo mesmo. E claro que agora que eu tenho essas pessoas, eu quero, tipo, tô me conhecendo isso, tô tendo essa experiência, mas eu sempre soube disso. Mas claro que, como eu falei no início do vídeo, a vida, ela vai te empurrando. E o militarismo, talvez, o ambiente conservador que eu vivi, o ambiente conservador, a igreja, não estou culpando a igreja, mas por eu também viver muito no lar evangélico, eu continuo frequentando a igreja, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, e aí veio o militarismo também na minha vida, e aí foi gerando uma série de traumas, né, cara? Porque é de bloqueio, de traumas, e a gente sabe que esses ambientes são conservadores, às vezes preconceituosos, às vezes não, mas dentro do Exército eu posso afirmar com todas as letras que é um ambiente machista, que é um ambiente homofóbico, que ainda é uma questão que tem que ser tratada lá dentro. E assim, é um processo, sabe? E quando você fala sobre esse assunto dentro da instituição, é algo que te prejudica, no sentido assim de você deixar de ter um cargo de importância, você às vezes ser deixado de canto, às vezes você não ser promovido. Virar chacota, às vezes. Virar chacota, assim, eu sempre tive o meu psicológico muito trabalhado nisso, assim, sabe? Porque eu sempre, nunca foi um segredo pra mim. O que pegou pra mim dentro do reality show é o fato de eu não poder falar. Mas, então, sabe, não poder falar, como isso... Por que na sua cabeça você não poderia falar? Cara, porque não era algo muito definido, tipo, para você, para mim. Eu precisava me entender, porque eu até então só tinha passado por um relacionamento, que foi o relacionamento com minha ex-esposa. Então eu tive que procurar me entender. E aí também tinha questão familiar, né, cara? São várias coisas que envolve. E ali eu não queria que uma questão tão pessoal minha virasse pauta no jogo, que virasse, assim, tem 23 pessoas na época tinha, né? 23, né? E o assunto, e logo nas primeiras semanas já foi falado sobre isso. E aí é muito ruim 23 pessoas estar falando sobre um assunto que não é tão bem resolvido dentro de uma pessoa.